pela oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo para juntos refletirmos na palavra dele, tão preciosa. Nós bendizemos ao Senhor pelo tema que os irmãos estão trabalhando, bastante desafiador, e na noite de hoje eu quero fazer perguntas. Então nós vamos Não, fica aqui, Júnior. Nós iremos fazer perguntas. É importante que você anote bem as perguntas que iremos fazer, uma autoavaliação, autoexame, porque nós estamos falando a proposta que vida cristã é maturidade, é crescimento. O texto fala de uma fé preciosa, o texto trata de uma relação com Cristo. O texto base, ele fala de uma base, mas eu creio que quando a gente parte para a prática, a gente tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade muito grande. E às vezes nós ficamos a indagar: será que estou crescendo? Será que eu estou desenvolvendo a vida cristã? Será que não estou ofendendo a Deus? Como está a minha relação com o próximo, com o irmão? Então são N indagações que a gente faz e deve fazer na nossa caminhada cristã, para de fato sabermos se eu estou frutificando, se eu não estou cego, se não há insensibilidade. Às vezes a vida cristã torna-se sem sentido, aquela vida sem graça. Agora mesmo o irmão perguntou se, ele mesmo que começou fazendo pergunta: quem é que vai para o céu? Você vai para o céu? Todo mundo levantou a mão. Mas eu vou daqui a pouco precisar de um jovem, uma jovem corajosa que venha compartilhar algo precioso na sua vida. Então vamos ler a palavra do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 1, do verso 5 a 7. A nossa proposta aqui é pensar no seguinte tema, dentro da temática maior dos irmãos: a vida cristã exige uma teologia prática. A fé em Cristo Jesus exige uma prática, exige uma teologia prática. E para refletirmos nessa teologia prática, nós vamos indagar os irmãos. Então vamos ler o texto base, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 e 7. Assim nos diz a palavra do Senhor: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé o que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Que Deus aplique sua santa palavra aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo para refletirmos na palavra santa do Senhor. Tu conheces, ó Deus, cada coração, Tu conheces cada vida aqui presente, e nós te pedimos, ó Senhor, que venha falar aos nossos corações, de maneira que nós saiamos daqui, ó Deus, com uma disposição maior
para crescermos em maturidade espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu. Agora, Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos para transmitir a mensagem do Senhor aos nossos corações. Oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. A vida cristã exige uma teologia prática. É importante a gente observar para quem o apóstolo estava destinando essa carta. No versículo 1, ele diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Está falando de homens, mulheres que receberam essa fé preciosa. Está falando de algo valoroso. E nós já aprendemos, irmãos, que a vida cristã, ela começa com a fé. A fé é essa habilidade dada por Deus para responder à graça dele com compromisso, responder à graça com confiança pessoal. É interessante que a gente canta muito sobre a respeito ou sobre a fé, falamos muito sobre a fé, mas quando a gente começa a pensar nessa vida de compromisso com Cristo, de confiança pessoal em Cristo Jesus no nosso dia a dia, a gente parece que dá uma balançada. Quando surgem as tempestades, quando as emoções gritam forte dentro de nós, essa fé parece que ela não é tão preciosa. O texto fala dessa fé preciosa, essa fé que é dom de Deus. Ela é preciosa porque nós depositamos em Cristo Jesus, quando cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Mas nós erramos ao tentar ensinar, nós erramos ao tentar doutrinar, nós erramos ao tentar cultuar, nós erramos ao tentar louvar, antes de a pessoa ter passado pela conversão, antes dessa experiência de salvação com Cristo Jesus. Há um erro muito grande. Às vezes nós queremos que o homem natural ele faça as coisas do homem espiritual. A pessoa não teve uma experiência de salvação com Cristo Jesus. O coração não foi regenerado, o coração não foi transformado pelo poder de Deus. E nós estamos cobrando dessa pessoa. Nós estamos exigindo que ela faça o que ela não tem condições de fazer. E queremos que essa pessoa cresça. Queremos que ela desenvolva espiritualmente, mas ela não tem como desenvolver, não tem como crescer, porque precisa do pontapé inicial, precisa da fé. A fé, meus amados irmãos, é a pedra fundamental sobre a qual estão erigidas todas as colunas da vida cristã. Nós aprendemos biblicamente que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o solo que o fruto da santificação cristã cresce. É preciso ter fé. Dessa forma, o apóstolo, ele convida os crentes a fortalecerem a fé que receberam. Olha,
Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que recebeu essa fé genuína, então vocês precisam fortalecer essa fé. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, ele ensina que essa fé preciosa, a vida cristã, ela exige esforço, ela exige empenho, ela exige dedicação, ela exige prática. A fé precisa expressar em ação, ela precisa ser vivida, ela precisa ser praticada na nossa vida, no dia a dia. Não é uma fé estática, não é uma fé parada, é uma fé dinâmica, é uma fé que exige do homem, da mulher, do jovem, da jovem, que entregou o coração para Jesus, uma dinâmica de vida. Então a vida cristã é uma vida de ação. Nós aprendemos biblicamente que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E então, amados irmãos, por mais importante que seja o ouvir, não se deve parar por aí. Não se deve parar. Nós ouvimos a palavra, mas Tiago, ele trabalha essa questão do ouvinte, somente ouvinte, e não praticante da palavra do Senhor. E muitos estão parados, ouviram e estão parados. O fazer deve seguir-se ao ouvir. Nós ouvimos, cremos, depositamos toda a nossa confiança em Cristo Jesus. Então agora nós temos que fazer, temos que crescer. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de ouvir dois irmãos, um jovem e uma jovem, que viesse aqui à frente. É prática? É prática. Eu gostaria que um jovem, uma jovem, viesse aqui à frente e compartilhasse para todos nós a respeito da sua experiência de salvação com Cristo Jesus, e explicassem para nós quem é Jesus Cristo para você. Quem é Jesus Cristo para você? Olha, você tem uma fé preciosa, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então vem aqui, compartilhe, quem é Jesus para você? Amém, Deus abençoe. Qual o nome do irmão? Mateus? Mateus, então você vai compartilhar para todos nós aqui, de forma breve, rápida, a experiência de salvação em Cristo Jesus, quando aconteceu, e quem é Jesus Cristo para o Mateus. Boa noite, igreja, graça e paz. Então, a minha experiência de reconhecer Jesus como meu autossuficiente Salvador começou basicamente de maneira mais abrupta, de maneira mais sólida, deixando a questão de beber o leite, né, como a gente estudou esses dias, ano passado. Eu frequentava a igreja, ora sim, ora não, vinha nos acampamentos, mas foi ano passado que eu tive o meu primeiro contato com a escola bíblica, tive o meu primeiro contato com o discipulado, embora eu já seja batizado, que eu fui batizado aos 12 anos, mas eu acabei me afastando um pouco. E ano passado eu acabei reconhecendo, acabei me aproximando de Jesus novamente, e com isso eu me tornei membro da igreja de forma fixa. E de lá para cá muitas coisas aconteceram. Ano passado também minha namorada, minha irmã, elas vieram junto comigo, fizeram o discipulado junto comigo, batizaram, desceram as águas. E no final do ano passado também o pastor me concedeu o cargo junto com o meu primo Bruno, né, de estar ali à frente dos jovens. Então, eu tenho para mim que Jesus
Ele não é só minha salvação, ele é meu amparo, ele é meu amigo, ele é alguém que eu busco quando eu preciso, é alguém que eu busco quando eu quero conversar, alguém que eu busco quando eu estou feliz, quando eu estou triste, estou ali no carro, quero desabafar. Ele é tudo. Jesus Cristo é tudo. Mateus, muito obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Muito bem. Mateus honrou aí o lado dos homens. Agora eu quero uma jovem. Temos que falar da fé preciosa. Temos que falar da fé preciosa. Quero ouvir o relato de uma irmã a respeito da salvação, experiência com Cristo Jesus. Quem é Jesus Cristo para você? Senão a janta vai demorar, hein? Sim, pode vir. Qual o seu nome? Camila, relata aí, Camila. Quem é Jesus Cristo para você? Isso, quando se deu, como você entregou o coração para Jesus? Relate de forma breve a sua conversão. Você não sabe, né, pastor? Deixa eu contar para o senhor. Bom, eu cresci dentro de um lar cristão, acredito que com a maioria dos jovens, e todas as noites lá em casa a gente intercalava. Uma noite a minha mãe ia orar comigo, outra noite meu pai ia orar comigo, e assim foi sucedendo. Até que um dia, quando eu tinha 4 anos, eu chamei os dois para ir orar comigo em uma noite, e eu falei para eles que eu queria entregar o meu coração para Jesus. E eu acredito que uma dificuldade para quem nasce dentro do meio cristão, com pais crentes, é entender assim, como é que vai suceder essa mudança de vida, né? Porque a gente já está acostumado a ir domingo para a igreja, participar dos cultos, estar ativo nas atividades e se prende a isso, né? As atividades da igreja e tudo isso. Então, Jesus, ele é meu Salvador, Cristo é tudo, e a minha experiência com Cristo, não conhecendo uma vida externa, uma vida do mundo, é me convencendo todos os dias do meu pecado. Então, o processo de santificação, ele é muito difícil. Então, Jesus, ele tem, como o irmão bem falou, ele tem sido meu alicerce para entender que existem pecados dentro de mim e existem questões dentro de mim que precisam ser trabalhadas. A gente precisa tirar aquela capa, aquele pecado de estimação, para conseguir desenvolver a nossa vida e participar do processo de santificação. Então, para uma pessoa que nasceu dentro da igreja e aceitou a Cristo muito cedo e que não conhece uma outra realidade que não seja fora da igreja, trabalhar dentro desse processo de santificação, entendendo que eu sou pecadora, que eu necessito do Senhor, que eu não sou perfeita, que a obra não vai me salvar, que a fé que salva, esse que tem sido o meu desenvolvimento da minha vida cristã com Cristo. Muito obrigado, Camila. Meus irmãos, como é bom ouvir o jovem Mateus, a jovem Camila, falar da salvação em Cristo Jesus, falar da fé depositada em Cristo Jesus. O que nós podemos observar na fala deles é que há uma disposição para crescer, há uma vontade de amadurecer. Eles falaram de lutas, né? Relataram, compartilharam, mas falaram do solo, falaram da base, falaram que com Cristo eles têm a certeza da salvação. É muito bom ouvi-los, volto a repetir. Mas o melhor de tudo é quando nós pegamos essa fala, essa experiência pessoal e a gente começa a colocá-la em prática. Será que está bom o que o Mateus disse? Será que é suficiente o que a Camila
expressou para todos nós? Não. Então nós precisamos de uma teologia prática. A vida com Cristo, Mateus, a vida com Cristo, Camila, a vida cristã, ela exige a prática, ela exige a teologia prática, ela exige a aplicação dos princípios teológicos, ela exige a aplicação dos princípios bíblicos. A teologia prática, ela trata-se de uma teologia de mudança, trata-se de uma teologia da santificação, trata-se de uma santificação progressiva. O homem, ele vai transformando-se a cada dia à imagem de Cristo Jesus. Então não é algo estático. E é importante que todos nós saibamos que o propósito de Deus é que a verdade bíblica, os princípios que nós aprendemos na palavra do Senhor, se torne real em nossa vida. O propósito de Deus é que essa fé, que tanto Mateus quanto a Camila relataram, torne-se real no nosso dia a dia. Portanto, há qualidades que precisam ser acrescentadas à fé preciosa, para que ela seja fortalecida. Então a gente pergunta: quais são os instrumentos divinos para nos levar a esse fortalecimento? Quais são os instrumentos divinos para nos levar a esse crescimento espiritual? Tem muitos que ficam a perguntar: o que eu tenho que fazer agora? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, mas o que eu tenho que fazer agora? A palavrinha do apóstolo Pedro é que eu deva acrescentar. Eu tenho que colocar algo. E quando eu comecei a observar, pensando na temática dos irmãos, eu entendi, amados irmãos, que é algo prático. É algo prático. E eu também aprendi que o crescimento espiritual não é automático, requer diligência, requer disciplina espiritual, como eu já disse, requer dedicação, requer esforço. Então nós vamos nesta noite pensar nessas qualidades, fazendo um exame fazendo um autoexame da nossa teologia prática. Eu sei que todos, creio que todos que aqui estão, um dia já entregou o seu coração para Jesus, já confessou Jesus como Senhor, creu de todo o coração no que Deus fez por intermédio de Jesus para lhe dar a salvação. Então agora vamos pensar nessas qualidades, fazendo um autoexame da nossa teologia prática. Eu vou fazer 7 perguntas. 7 perguntinhas. Primeiro nós vamos pensar na nossa nova vida em Cristo Jesus, com relação, vamos pensar nos nossos atos relacionados com Deus. Depois nós iremos pensar nos nossos atos relacionados a nós mesmos. E depois nós vamos pensar nos nossos atos como novo homem em Cristo Jesus com relação aos outros. Qual é a primeira pergunta que nós iremos fazer? Que nós vamos examinar os nossos atos para com Deus. Eu quero fazer 2 perguntas, eu gostaria que ficasse na primeira pessoa.
para que você pensasse nos seus atos com relação a Deus. Porque o apóstolo Pedro, ele diz, olha, acrescenta à fé a virtude, acrescenta a virtude o conhecimento. Então vamos parar agora e pensar com relação a essa primeira qualidade que eu tenho que acrescentar à fé, que é a virtude. A pergunta é a seguinte: tenho refletido a excelência do caráter de Cristo através do meu viver? Eu tenho refletido a excelência do caráter de Cristo através do meu viver? De forma bem simples, você deve fazer para você mesmo. Eu tenho refletido Jesus Cristo no meu comportamento, no meu pensamento, na maneira de falar, na forma de agir e reagir. Eu tenho refletido o caráter de Cristo Jesus? Eu preciso entender essa virtude, pastor, que eu tenho que acrescentar à fé. De forma prática, meu amado irmão, você que tem Cristo como Senhor e Salvador, é você fazer esta pergunta: eu tenho refletido Jesus Cristo no meu viver? Dentro de casa, você tem refletido Jesus? No teu trabalho, você tem refletido Jesus Cristo? Essa virtude, essa característica que Pedro chama de virtude, trata de virtude, significa literalmente uma conduta virtuosa. Uma conduta virtuosa de pensamento, uma conduta virtuosa de sentimento, uma conduta virtuosa de ação, uma conduta virtuosa de reação. Com essa virtude, Pedro está se referindo a uma qualidade de vida que deve se sobressair de maneira excelente. E João declarou que aqueles que professam conhecer a Cristo devem seguir o padrão de vida que Cristo viveu. Observe o que diz 1 de João, capítulo 2, verso 6. Ali vai dizer da seguinte forma: quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então, amados irmãos, eu quero pensar se minha vida está tendo crescimento espiritual. Eu quero saber se eu estou crescendo em maturidade. A primeira pergunta é essa: eu tenho refletido o caráter de Jesus Cristo no meu viver diário? John Stott tem razão quando diz: não podemos pretender permanecer nele a menos que nos comportemos como ele. Se eu estou dizendo, se eu estou professando, se eu estou confessando, se eu estou dizendo que Cristo é o meu Senhor, se eu estou declarando publicamente que Cristo é o Senhor da minha vida, o crescimento espiritual requer de nós refletirmos Jesus Cristo. É fácil? É fácil? Não, meus amados irmãos. Mas é importante que nós entendamos que o solo, que o fundamento, a base é a fé em Cristo Jesus. Então nós temos que trabalhar arduamente para sermos cada dia parecido mais com Cristo Jesus. Então eu lhe faço uma pergunta: hoje
você parece mais com Cristo? A fé, meus amados, que nós professamos, se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, se não houver diligência, vontade para parecer, para identificar com o Senhor, o texto vai dizer, amanhã os irmãos terão essa reflexão, vai mostrar que o resultado é uma vida infrutífera, é uma vida sem crescimento, é uma vida sem graça. A gente começa a arranjar apetrechos, atalhos para que preencha esse vazio. Então o desafio para cada um de nós é parecermos com Jesus Cristo. Os irmãos estão curtindo um futebol, jogando futebol, participando de um lazer, conversando, interagindo. Mas pense que em tudo, nós temos que refletir o caráter de Cristo Jesus. As pessoas precisam ver Cristo em nós, mesmo dentro da igreja, em casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, as pessoas precisam ver Jesus Cristo em nós. Você está refletindo Jesus? Qual é a segunda qualidade? Porque nós aprendemos que essa experiência de refletir Jesus Cristo aprofunda o nosso conhecimento de Deus. Qual é a segunda qualidade? É o conhecimento. Nós estamos pensando na nossa relação com Deus como um homem novo em Cristo Jesus. A primeira pergunta foi: eu tenho refletido a excelência do caráter de Cristo através do meu viver? A segunda pergunta qual é? Eu tenho aplicado os princípios da palavra de Deus no meu dia a dia? Eu tenho aplicado a palavra de Deus? Eu tenho aplicado os princípios da palavra de Deus no meu dia a dia? Talvez você responda: pastor, eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Não é desculpa. Não é desculpa. Diante das circunstâncias, diante dos questionamentos, o novo homem em Cristo, ele não pode usar como desculpas que ele não tem conhecimento da palavra de Deus, mas ele tem que ter a vontade de perguntar o que a palavra de Deus diz diante dessa questão e procurar a palavra do Senhor. Não é você dizer: eu não conheço a Bíblia, eu não conheço os princípios bíblicos, mas você indaga: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia me ensina com relação a isso? E não é ficar parado, vai buscar esse conhecimento na palavra do Senhor, porque o conhecimento que eu devo acrescentar à virtude, amados irmãos, descreve um conhecimento, descreve um entendimento profundo da vida cristã. É conhecer mais de Cristo pela oração, é conhecer mais de Cristo pela Bíblia. Nós desprezamos a Bíblia, nós desprezamos a oração, nós estamos recheados de questionamentos, de perguntas, de desafios. São tantas propostas que nos são colocadas, que nós ficamos muitas vezes sem uma palavra, sem uma direção, sem uma posição, e ficamos parados. Mas o crente, o novo homem em Cristo, ele tem que perguntar o que diz a palavra de Deus diante dessa proposta. O que diz a palavra do Senhor diante desse desafio? O que diz a palavra do Senhor diante desse filme que eu estou assistindo? O que diz a palavra do Senhor com relação a essa música que eu estou ouvindo?
O que diz a palavra do Senhor com relação a esse livro, a esse tema que eu estou lendo? O crente em Cristo Jesus, ele precisa ter a curiosidade bíblica. Não é simplesmente dizer eu não conheço a Bíblia. Alguém já disse, e eu creio que é muito oportuno repetir aqui, dizer aqui. O importante é a gente ter a palavra de Deus na cabeça. Mas se você não tem a palavra de Deus na cabeça, é de suma e muito precioso que você tenha a cabeça na palavra do Senhor. Com essa qualidade, Pedro está tratando do discernimento, Pedro está tratando da sabedoria para aplicar as Escrituras. Paulo está tratando, quando ele fala de conhecimento, ele está tratando da capacidade de lidar de forma certa, de lidar de forma adequada com as questões da vida. Essa qualidade, amados irmãos, inclui um estudo diligente da palavra de Deus. Essa qualidade envolve uma busca da verdade, envolve uma busca da palavra de Deus, envolve o buscar a Bíblia. É interessante como Paulo orou para que os cristãos de Colossos conhecessem a vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 9. Confira na palavra de Deus, abra a Bíblia, esforço diligente, dedicação. Olha o que diz a palavra do Senhor. Colossenses 1, 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não pede apenas que os cristãos conheçam a vontade de Deus. Paulo está pedindo que os cristãos, que o novo homem em Cristo, eles transbordem desse conhecimento. Tudo quanto o homem deve saber, meus amados irmãos, tudo quanto o homem que tem essa fé preciosa, tudo que ele deve saber está registrado na palavra dele. Nós não devemos buscar fora das Escrituras, consultando pessoas iluminadas. É muito triste ver a igreja do Senhor, ver o novo homem em Cristo Jesus, diante dos dilemas, diante das dificuldades, buscando pessoas iluminadas para lhe darem resposta e esquecendo a palavra de Deus. E é muito triste que ainda assim querem um crescimento, querem maturidade espiritual. Amados irmãos, se a sabedoria que Paulo orou aqui, fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. Então a pergunta que você tem que fazer é essa: eu tenho aplicado os princípios da palavra de Deus no meu dia a dia? Eu tenho aplicado? Nós temos que aprender a conhecer melhor a Deus e descobrir o que Ele quer que nós façamos no nosso dia a dia, por meio da palavra. É por meio da oração, da intimidade com Ele, é que nós vamos aprendendo, entendendo o que Deus quer que nós façamos. Esse conhecer, meus amados, vai aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos e dos pontos que nós precisamos desenvolver. E agora Pedro, ele vai ele nos convida a examinar os atos do novo homem em Cristo para com Ele mesmo. Examinando os nossos atos para com Deus, nós fizemos duas perguntas. Eu tenho refletido a excelência de Cristo
através do meu viver, através do meu comportamento? A segunda pergunta: tenho aplicado os princípios da palavra de Deus no meu dia a dia? Deixa eu lhe dar uma pausa aqui para você pensar: isso tem sido real em sua vida? No seu dia a dia você tem refletido Jesus? No seu dia a dia você tem aplicado os princípios da palavra de Deus? E é interessante, pastor Fabiano, que sem essa aplicação, queremos maturidade. Queremos maturidade. Irmãos, entendam que não é algo automático. Tem muito ensinando que é um estalo, é um grito, é um sopro, é algo instantâneo, automático. Entenda que não é assim. É por isso que eu estou fazendo com que você indague você mesmo. Você precisa fazer essa indagação, esse autoexame. Quem está vivendo é você. Quem precisa fazer a aplicação é você. Quem está enfrentando os confrontos, os desafios do dia a dia, cada um na sua particularidade, é você. Então você precisa responder, você precisa analisar: eu tenho refletido Jesus no meu dia a dia, eu tenho aplicado os princípios da palavra do Senhor no meu viver diário? Observem que Pedro está tratando de algo prático. Aqui não está reinventando nada, não está criando nada, está mostrando: olha, você tem a fé em Jesus Cristo? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então agora comece a observar a vida. Comece a observar o seu relacionamento com Deus, os seus atos para com Deus. Comece a observar a sua intimidade. E com relação os nossos atos, os atos do novo homem para com ele mesmo, Pedro, ele vai dizer assim: você deve acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Aí você faz a pergunta: qual é a pergunta que eu tenho que fazer com relação a essa característica, a essa qualidade que Pedro coloca? Eu quero saber se eu estou crescendo, eu quero saber se eu estou avançando na maturidade. Sabe qual é a pergunta? Quem tem controlado a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Quem tem controlado a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Observem que essa corrente do crescimento espiritual vai nos cercando, vai nos dando uma prova real se de fato o que eu respondi anteriormente vai se concretizando. Agora vamos ver como está, fazer uma análise da resposta que você deu às duas perguntas anteriores. Então me responda. Então responda para você mesmo: quem tem controlado a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Você consegue responder? Pense bem: quem tem controlado a sua vida? Cristo ou os seus desejos? Porque quando o apóstolo Pedro fala do domínio próprio, ele está falando, amados irmãos, do autocontrole sobre os desejos. Fala do autocontrole das paixões, fala do autocontrole dos apetites sensuais. Essa virtude expressa a ação de exercer o controle sobre si mesmo, a fim de dominar os desejos, em lugar de ser dominados por eles. É interessante nós entendermos aqui que não é errado sentirmos desejos. O grande problema é quando os desejos nos dominam, que tornam-se desejos corrompidos,
E nós vamos perguntar: quem é que está me controlando? Aqui Pedro está falando de uma submissão ao controle de Cristo. A verdade é que somos frequentemente dominados pelo que amamos. Pelo que amamos. Se você ama muito alguém, alguma coisa, ou até mesmo você mesmo, é bem provável que não haverá controle sobre as circunstâncias que ferirem tais áreas. Olha, se você ama você mesmo, você ama outro, certamente você não vai ter controle. Mateus 22:37 diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que nós vamos aprender aqui, que a melhor maneira de manter o controle pessoal e o domínio próprio é amar a Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas. E assim ser dominado inteiramente pelo seu Espírito. Então a pergunta aqui, amados irmãos, pensando no domínio próprio, pensando na nossa teologia prática, pensando que a vida cristã exige uma teologia prática, nessa característica que Pedro nos apresenta, a pergunta é: quem tem controlado a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Cristo ou os meus desejos? Essa virtude cristã, ela coloca limite em nossas escolhas. Essa virtude cristã coloca limite em nossos desejos. Essa virtude cristã coloca limite em nossos pensamentos. E às vezes nós somos atacados por esses desejos internos. Nós somos, amados, desafiados pelas escolhas internas. O eu, ele grita dentro de nós querendo ser satisfeito. Os desejos pulsam dentro de nós querendo serem realizados. Mas a pergunta para nós hoje, que aqui estamos pensando em crescimento, que estamos pensando em maturidade, a pergunta é: quem controla a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Só você pensar quantas vezes você deixou de participar do ministério da igreja porque você satisfez os teus desejos. É só você pensar quantas vezes você deixou de participar de uma comunhão da igreja porque você foi procurar satisfazer os teus desejos. Então a pergunta é: quem controla a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Olha, o que Pedro coloca aqui, irmãos, é uma análise que você deve fazer com relação às pressões internas, os desejos internos. E agora o que ele vai fazer? Você não tem luta somente interna. Você tem lutas externas. O novo homem em Cristo, ele tem lutas internas e ele também tem lutas externas. Com relação às lutas internas, a pergunta é essa: quem está controlando? Cristo ou os meus desejos? E com relação às lutas externas, pense bem como que o apóstolo Pedro, iluminado pelo Senhor, ele vai colocando a nossa vida de maneira bem clara. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco, ele vai mostrando, ele vai indagando, ele vai questionando: olha, como que é isso? E observe que a gente não tem condições de sair fora. Se eu tenho Cristo, eu tenho que pensar como está a minha vida com Cristo Jesus. E com relação às pressões externas, às provações externas,
que é a perseverança, a pergunta é a seguinte: em meio às provações, dificuldades, indecisões, tempestades da vida, eu tenho honrado a Deus? A pergunta ela é muito interessante. Em meio às provações, dificuldades, indecisões, tempestades da vida, eu tenho honrado a Deus? De fato, aqui nós estamos para sermos confrontados com relação à nossa vida cristã. É para dar um choque na nossa vida cristã. É para dar um choque mesmo, irmão, nessa fé preciosa que nós temos, nessa relação com o Senhor. É isso mesmo. Porque Deus, Ele quer que nós cresçamos. O Senhor quer que nós desenvolvamos, que nós sejamos maduros. Ele quer que nós nos identifiquemos cada dia mais com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É por isso que nós estamos sendo confrontados. É por isso que estamos fazendo autoexame. E agora a pergunta é: em meio às provações, dificuldades, indecisões e tempestades da vida, eu tenho honrado a Deus? A característica que Pedro coloca é a perseverança. Eu tenho que acrescentar o domínio próprio à perseverança. O que é perseverança? Nós lemos, achamos bonito, certamente os pastores já passaram por aqui, já leram esse texto, mas nós temos que trazer para o nosso particular, começar a entender e indagar a nós mesmos. Perseverança é não desanimar e prosseguir nos momentos de adversidades. Perseverança, amados irmãos, é aquela paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Perseverança é a resistência para fazer o que é certo, sem ceder à tentação ou à provação. Perseverança é aquela resistência espiritual que prefere morrer a ceder. Perseverança é não ser governado por pressões externas. Perseverança é lidar com as pressões e aos problemas da vida. É interessante que muitos, quando lidam com os problemas da vida, desonram a Deus. Desonra a Deus. É como se Deus não existisse diante das pressões, diante das tempestades. Deus não existe. O Senhor que mandou acalmar as tempestades, Ele não existe. Tem muitos crentes que estão vivendo assim. Tem homens que tomaram a decisão de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas quando chegam as provações, quando chegam as tentações, quando chegam as tempestades, desonra ao Senhor. Eu tenho uma frase que repito sempre para os irmãos, é com relação a seguir a Cristo. Essa frase, ela vem definir para mim e para a igreja, estou repetindo sempre, o que significa seguir a Cristo. Se você puder anotar, anote. Seguir a Cristo é vivê-lo em qualquer lugar, independente de qualquer circunstância, sem dividir sua glória e honra com ninguém. Seguir a Cristo é vivê-lo em qualquer lugar, independente de qualquer circunstância, sem dividir sua glória e honra com ninguém. Quando chegam as tempestades, não divido a glória do Senhor com ninguém. Quando vier as provações, não divida a honra do Senhor com ninguém.
Isso chama-se perseverança. Isso chama resistência espiritual no Senhor. E o apóstolo, Tiago, irmão do Senhor, ele considera as provações um tema de fundamental importância para a vida cristã. A gente parece que não dá importância da pedagogia das provações. A gente não aprende a valorizar o que nós vamos aprender com as provações, com as tempestades, com o Senhor. A gente não valoriza. E Tiago diz, meus irmãos, Tiago 1, 2 e 3, versículo 2 e 3, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz resistência, produz paciência, produz firmeza. Olha, eu não vou negar o meu Senhor em meio às provações. Seguir a Cristo é vivê-lo em qualquer lugar, independente de qualquer situação, sem dividir sua honra e glória com ninguém. Vencer as provações resultará em perseverança. E nós precisamos aprender a pôr de lado os nossos próprios desejos, a fim de nos tornarmos perseverantes. Será que o apóstolo Pedro para por aí? Quem tem controlado a minha vida? Cristo ou os meus desejos? Em meio às provações, dificuldades, indecisões, tempestades da vida, eu tenho honrado a Deus? Vamos fechar agora esse ciclo do relacionamento conosco, dos nossos atos para conosco. Vamos fechá-lo. Veja só como que Pedro fecha isso. Ele agora fala da piedade. Ele fala da piedade. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para analisar se eu estou crescendo espiritualmente, se eu estou desenvolvendo a maturidade? Eu tenho repudiado a qualquer coisa que entristece, afronta e ofende a Deus. Eu tenho repudiado qualquer coisa que ofenda a Deus. Eu tenho repudiado qualquer coisa que entristeça a Deus. Eu tenho repudiado qualquer coisa que afronta a Deus. São perguntas que nós temos que fazê-las no nosso dia a dia. Amados irmãos, Pedro não colocou simplesmente por colocar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, por colocar. Não, meus amados irmãos, existe um confronto a ser feito. O homem que nasceu de novo, o homem que está em Cristo, ele precisa ser confrontado todos os dias. E o confronto agora, você tem que perguntar: eu tenho repudiado a qualquer coisa que afronte a Deus, que entristece a Deus e que ofende a Deus? Porque piedade significa reverência, significa respeito, fidelidade, significa temer a Deus. E Paulo dá uma ordem aos crentes. Isso falando aos filipenses, ele dá uma ordem aos crentes. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação
com temor e tremor. Essa ordem refere-se a lutarmos com objetivo ou trazermos algo à realização. Paulo estava dando a entender que em Cristo os crentes são suficientes para viverem em santidade, independente de qualquer ajuda externa. Agora, como que eu tenho que desenvolver a salvação? Com temor e tremor. Como que é isso? Deixa eu te perguntar. Você de fato entende as consequências do pecado? Você de fato entende as consequências do pecado? Quando você peca, você sabe a quem você está ofendendo? Quando eu faço algo que não está de acordo com os padrões de Deus, você sabe a quem você está ofendendo? Amados irmãos, embora Deus seja paciente e perdoe os pecados de seus filhos, entendam que o pecado inevitavelmente traz consequências. O pecado inevitavelmente ele traz consequências, e esta é a razão porque devemos andar em santidade com temor e tremor. Essas duas palavras juntas falam de um saudável temor em ofender a Deus. Fala de um anseio correto para fazermos aquilo que é justo aos olhos de Deus. Esse tipo de temor é o temor de pecar. É o temor de confiar em nossas próprias forças. Esse temor, amados irmãos, é o horror que sentimos em desonrar a Deus. Esse temor é aquele repúdio, é aquele senso de repúdio a qualquer coisa que entristece ou afronta a Deus. Amados irmãos, o novo homem ele está pecando, ele está desonrando, ele está ferindo os princípios da palavra do Senhor e sem pensar em suas consequências. Não pode ser normal para o novo homem em Cristo pecar. Não pode ser normal. Não pode ser normal para o novo homem em Cristo afrontar a Deus. Não pode ser normal para a nova pessoa em Cristo ofender a Deus. Satanás, ele trabalha insistentemente para implantar a doutrina da normalidade. E é lamentável saber que muitos vivem de acordo com essa normalidade, com essa doutrina de Satanás. Tudo é normal. Não, amados irmãos. O novo homem em Cristo, ele tem que ter repúdio a qualquer coisa que entristece, afronte ou ofenda a Deus. Essa é uma vida de piedade. Essa é uma vida de temor. Essa é uma vida de dedicação. Às vezes nós conhecemos bem a doutrina, que é a ortodoxia. É a doutrina certa, nós conhecemos muito bem. Mas nós falhamos na vida certa, que é a piedade. Nós ofendemos a Deus. Você sabe que a Bíblia diz que está errado. Você sabe que o padrão de Deus, o padrão perfeito de Deus, a sua palavra está dizendo, olha, está errado. A ortodoxia está ensinando. A doutrina correta, a doutrina certa é esta. Mas o que você faz na vida?
na piedade, que é a vida certa, o que você faz? Nós precisamos aprender a pôr de lado os próprios desejos a fim de nos tornarmos piedosos e dessa forma deixar com satisfação que Deus faça de nós o que Ele quiser. Então, com relação aos nossos atos para conosco, a primeira pergunta é: quem tem controlado a minha vida? Cristo ou os meus desejos, pensando no domínio próprio? A segunda pergunta: em meio às provações, dificuldades, indecisões, tempestades da vida, eu tenho honrado a Deus? Isso é a perseverança. E com relação à piedade, eu tenho repudiado a qualquer coisa que entristece, afronte e ofende a Deus? Não pode ser normal para o novo homem em Cristo afrontar a Deus. Não deve ser normal. Temos que ter repúdio. Temos que ter o senso de honor. Está ofendendo o meu Deus. Pecar é ofender a Deus. Por que eu não cresço? Por que a vida com Cristo é sem graça? Por que eu tenho que pegar outros caminhos? Por que eu tenho que abandonar? Por que eu tenho que deixar? Muitos estão deixando. Muitos estão largando, deixando de lado a sã doutrina. Sabe por quê? Porque está faltando prática, está faltando virtude, está faltando mostrar Cristo, está faltando perguntar o que a Bíblia diz, está faltando colocar os desejos, as emoções sob controle de Cristo Jesus, está faltando resistência em Cristo para enfrentar as tempestades, está faltando esse senso de repúdio contra aquilo que ofende a Deus. Então vamos para a parte final. Eu quero saber se eu estou crescendo espiritualmente. Talvez seja essa a última vez que eu seja convidado para falar no retiro da Vila Brasília, porque confrontar dessa maneira, perguntar, me levar a perguntar, a questionar, mas eu não posso deixar de fazer isso. Não posso, porque o nosso objetivo é crescermos em graça e conhecimento e maturidade. Queremos ser um povo diferente, uma igreja diferente. Eu quero ser um crente frutífero. Eu quero ser um crente que não esqueçam jamais do que Cristo fez por mim. Eu quero ser um crente que tenha visão longa, um crente que tenha visão ampla do reino de Deus. Então eu preciso saber se eu estou crescendo. E com relação ao novo homem, os atos do novo homem, com relação ao próximo, o texto fala de fraternidade, diz respeito ao amor que os cristãos cultivam uns pelos outros. Mas você faz a pergunta: qual é a pergunta para o confronto com relação à fraternidade? A pergunta é essa: eu trato os meus irmãos em Cristo como se fossem meu irmão ou minha irmã de sangue? Eu trato os meus irmãos em Cristo como se eles fossem o meu irmão ou a minha irmã de sangue? Essa é a pergunta. Esse texto, essa qualidade transmite a ideia de tratar todos como se fossem nossos irmãos e irmãs de sangue. A verdade é muito clara. Quem se dispõe, quem ama, se dispõe a dar a sua vida pelo irmão. 1 de Pedro 1,22 diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade
e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Exortação ao amor fraternal é uma parte do mandamento de amor mais extenso de Jesus e da comunidade primitiva. Olha a igreja primitiva, como ela amava, como aquela igreja amava, como que aquela igreja cresceu, meus amados irmãos. Paulo exorta, conforme Romanos 12, 9, o amor seja sem hipocrisia. O apóstolo João também exorta, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e verdade. Aqui trata da sinceridade do coração, que é uma condição indispensável para a prática do amor fraternal. O meu coração está puro? Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, dentro da própria igreja, no amor fraternal, eu não suporto aquele irmão, eu não vou com aquele irmão, eu não aguento aquele irmão, eu não consigo relacionar com aquele irmão. Olha, eu converso com todo mundo, mas com aquele irmão, não. Espera aí. Será se eu amo os meus irmãos em Cristo como se fosse meu irmão ou irmã de sangue? Temos que aprender a apreciar, a gostar dos nossos irmãos. Temos que aprender a desenvolver relacionamentos redentivos. A igreja primitiva tinha aquela comunhão maravilhosa, fraternal, e a cada dia aquela igreja caiu na graça do povo, e a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Amor fraternal. E para finalizar, Pedro fala do amor ágape, sacrifica pelo outro. Essa pergunta aqui ela é desafiadora. São 7 perguntas perfeitas. Tenho amado as pessoas como Cristo me amou? Eu tenho amado como Cristo me amou? Não é apenas um sentimento a ser experimentado, é um mandamento a ser obedecido. Eu tenho amado como Cristo me amou. O meu mandamento é este, João 15:12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E Jesus reafirma que o amor entre os discípulos precisa ter peso de sacrifício. Eu amo dessa maneira. Sabe por que nós devemos amar? Por que eu devo amar? Por quê? Por que eu tenho que amar como Ele me amou? Tem muitos argumentando, não vou, eu não devo amar, é uma ordem. Por que eu devo amar como Cristo me amou? 1 de João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Temos Cristo como exemplo. Quando amamos, igreja, refletimos o amor de Deus. Nosso amor é o refluxo do amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro. O nosso amor por Deus é apenas uma resposta, é um reflexo do seu imenso amor por nós. Eu tenho amado as pessoas como Cristo me amou. O alvo é tornar-se semelhante a Jesus. Olha como que encerra aqui. Olha como que encerra. Você vai acrescentar a fraternidade, o amor,
Está te apontando, está te mostrando, está te indicando para quem? Está revelando quem para você? Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. O alvo é tornar-se semelhante a Jesus, é ser discípulo que dê fruto. Eu quero encerrar com uma citação de Charles Spurgeon. E é muito bom, amados irmãos, quando você faz essas perguntas, 7 perguntas, e a gente encerra com essa citação, com essa frase de Charles Spurgeon, que diz assim: toda vez que penso no cristão que deveria ser, sinto vergonha deste que sou. Toda vez que penso no cristão que deveria ser, sinto vergonha deste que sou. O apóstolo Paulo faz uma declaração de fé extraordinária da vida em Cristo Jesus. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa vida implica a renúncia de si próprio, a renúncia do eu. Essa vida que consiste na construção do viver de Cristo, pela fé no Filho de Deus. Toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, sinto vergonha deste que sou. Fica o desafio para todos nós colocarmos em prática a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Jesus Cristo é o alvo da nossa maturidade. Que você pareça com Cristo e não faça nada para ofendê-lo. Deus te abençoe.